Quando eu era menino, na minha escola, tinha uma aula de leitura. A aula de leitura era a aula em que a professora ia ler para nós. Monteiro Lobato. Ninguém faltava aula, era o silêncio absoluto. Não precisava o professor dizer, menino, silêncio, menino. Não tem. Na escola não pode ter essa palavra silêncio, porque naturalmente, se a escola é boa, as crianças vão fazer silêncio porque elas vão gostar daquilo que elas estão fazendo. Recebi uma carta do menino. Querido Rubem Alves, li o seu livro O Patinho que Não Aprendeu a Voar. Aprendi que liberdade é a gente fazer aquilo que a gente deseja muito. Eu quero ser livre. Ponto, parágrafo. Tem uma professora que é demais. Ela manda a gente ler os seus livros e grifar os encontros consonantais e os dígrafos. O que o menino vai fazer com o encontro consonantal? Para que serve isso? Para nada. E dígrafo, para que serve? Para nada. Era preciso que os professores parassem e dissessem, não vamos seguir o programa, vamos fazer as coisas que são essenciais no ambiente em que a criança vive. Então, eu diria que os professores teriam que fazer sempre essa pergunta. Isso que eu vou ensinar serve para quê? Descobri em Portugal uma escola que me impressionou muitíssimo, chamada Escola da Ponte. Escrevi até um livro sobre ela. A escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir. Os professores estão junto com os alunos para ajudar os alunos. Essa ideia do professor ir lá dar uma aula, tipo, ficar na frente os alunos copiando, isso não existe. Os professores são companheiros dos alunos. Não tem nota. Nota é uma inverdade. É uma inverdade, porque aquilo que o aluno produz numa prova não revela o que ele pensa. A gente precisaria ter uma educação ligada com a vida, porque é para isso que a gente aprende, para viver melhor, para ter mais prazer, ter mais eficiência, poupar tempo, não se arriscar. Quando muito moço, muito jovem, eu fui aos mangues do Recife trabalhar com os camponeses, com as camponesas, com os favelados. Eu confesso, sem nenhuma churumingas, eu confesso que fui até lá movido por uma certa lealdade ao Cristo de quem eu era mais ou menos camarada. A negação do seu ser como gente, a tendência àquela adaptação, de que a gente falou antes, aquele estado quase inerte diante da negação da liberdade. Aquilo tudo me remeteu a Marx. Eu sempre digo, não foram os camponeses que disseram a mim, Paulo, tu já leste Marx? Não, de jeito nenhum, eles não liam nem jornal. Foi a realidade deles que me remeteu a Marx. E eu fui a Marx. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. O meu desejo, o meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente desse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade querendo democratizar-se. E das coisas mais importantes para a gente escutar é escutar a voz humana,
Eu já comentei com vocês aqui o sentido da voz, o sentido da voz mansa. A voz mansa é capaz de amansar qualquer pessoa. Então é preciso educar os ouvidos para a gente ouvir e ouvir frequentemente as coisas que não são ditas. Porque Fernando Pessoa tem um poema que diz assim, ele está escrevendo para um poeta, está dando um conselho para um poeta. Cessa o teu canto. Cessa, porque enquanto ouvia uma outra voz, como que vindo nos interstícios do brando encanto com que o teu canto vinha até nós. Então há alguma coisa, há uma voz, alguma coisa que é dita nos interstícios. O jeito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou recitar um poema da Cília Meirelles. Vocês ouvirão nas duas versões, são duas versões, as mesmas palavras. Muitas velas, muitos ramos, âncora e outro falar, tempo que navegaremos não se pode calcular. Vimos as Pleiades, vemos agora a estrela polar, muitas velas, muito remo, curta vida, longo mar. Falei exatamente as palavras que ela escreveu. E destruiu o poema. Porque a música estava toda errada. Muitas velas, muitos remos, âncora e outro falar. Tempo que navegaremos não se pode calcular. Vimos as Pleiades, vemos agora a estrela polar. Muitas velas, muitos remos, curta vida, longo mar. O mesmo poema. Isso se aplica também ao olhar do professor em relação aos alunos. A inteligência de um aluno pode ser destruída por um olhar zombeteiro. Há certos olhares que são proibidos. Olhar de raiva, olhar de zombaria, de caçoada. O que eu pediria de cada professor é que eles tivessem um olhar manso. Nada mais do que isso. Uma das coisas que a escola faz, e vez ou outra não deveria fazer, é que uma criança, ela é absolutamente filósofa aos 5, 6 anos de idade. Sim. Porque a pergunta que ela mais traz é por quê? Portanto, é aquela fase em que alguns dizem que a criança está chata. Ela fica assim, por quê? Por quê? Por quê? E quando ela faz 6 anos, ela faz 6 anos, a gente põe ela sentada dentro da escola fechada. 8 horas por dia. E aí ela não pergunta mais, ela só responde. Ela deixa de ir para os porquês para ir para as respostas. E isso não é uma coisa, né, que é muito adequada. Eu acho que todas as disciplinas da escola, elas cobram você acertar. A filosofia é a única disciplina que pode cobrar de você, cobrar entre aspas, você errar. Né? É importante você poder errar, né? Acho que deve ser tão gostoso poder errar na escola. No meio do debate, um jovem na plateia, com uns 25 anos, levantou-se. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei o que eu faço disso, jovem. Eu fiz curso na Universidade de São Paulo de administração, fiz pós na Getúlio Vargas, falo 3 idiomas, fui trainee numa grande multinacional, eu fiquei na Alemanha 2 anos fazendo um estágio, eu já vivi na China, estou começando a estudar mandarim e não consigo achar coisa direito para fazer. Aí o professor Gonçalo disse assim, sabe o que é? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa fazer alguma coisa errada. Exatamente. Né? Você fez tudo muito certo até hoje, e isso traz dificuldade. Eu sou um educador. Um educador é uma pessoa que ama as crianças. Mas não basta amar as crianças. Ele tem de ter vontade de ensinar o mundo às crianças. Primeiro porque o mundo é muito divertido e as crianças ficarão alegres e aprenderão. Segundo, porque é preciso aprender o mundo para a gente viver, para a gente fazer as coisas. Então eu sou um educador, eu tenho um jeito meu de ensinar. O meu jeito de ensinar é contando histórias. Eu sou um contador de histórias. Inteligência
não é saber as coisas. Para saber as coisas, basta você ter boa memória. Eu disse a vocês que eu sou um contador de histórias, né? Isso significa que eu uso metáforas para entender as coisas. Eu vou dizer para vocês, a memória se parece muito com o escorredor de macarrão. O que é um escorredor de macarrão? É uma bacia cheia de furos. Para que os furos? Para a água passar. Você põe o macarrão no fogo, ferve o macarrão, aí você quer fazer a macarronada, mas você tem que se livrar da água, porque você não quer água na macarronada, você quer um molho. Então você põe no escorredor de macarrão. A memória é exatamente igual ao escorredor de macarrão. Você joga dentro da memória tudo aquilo que falaram para você na escola. O que vai acontecer? Por alguns segundos aquilo vai ficar dentro do escorredor de macarrão. Depois tudo desaparece no buraco do esquecimento. Então deixa eu dizer para vocês uma coisa. O aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Eu vou até repetir porque eu acho isso muito legal. O aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. A primeira grande dica, elas são sempre duas na vida. A primeira grande dica é que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Quem não conseguir ser um bom aprendente não será um bom ensinante. E a essa dica decorre uma segunda, que é a necessidade de ter humildade pedagógica. Isto é, a capacidade de saber que eu não sei tudo o tempo todo de todos os modos. E ninguém o sabe. E por isso é preciso juntar as competências. Aí sim a gente consegue aquilo que é necessário, que é ir em direção ao futuro. Essa dica ela serve para a gente compreender a necessidade de não estagnar, de não interromper um processo de vitalidade que vem exatamente pela capacidade de aprendizado contínuo, de renovação, de abrir a mente, de ser capaz de, entre outras coisas, não se considerar nunca completo, pronto, feito por inteiro, que em latim é perfeito. Ao contrário, sentir-se alguém em construção, uma obra contínua de vida, de história, de obra. Afinal de contas, o que vale para cada homem e cada mulher é exatamente a nossa obra, o que nós deixamos. Como dizia um grande gaúcho, Aparício Torelli, o Barão de Itararé, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Que vida levamos nós? É uma vida que constrói uma obra? É uma vida de aprendizado contínuo? Ou era uma vida de arrogância, de petulância, de nariz empinado? Chegar para uma mulher e dizer, eu acho você muito... O que tem isso? Nós temos pudores, pudores incompreensíveis. A gente precisa ter a coragem de exprimir os sentimentos da gente, porque os sentimentos são todos puros, eles são tão naturais na gente quanto o ato de respirar. Eu uso dizer para as pessoas o seguinte: nós não somos responsáveis pelos nossos sentimentos, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Mas se eu sinto, eu tenho o direito de dizer o que eu estou sentindo. Eu cheguei a pensar em parar. Cheguei a falar para a Sônia isso aí, né? Eu sentei do lado dele e disse: seu Luiz, o senhor tem quantos anos? Aí ele disse 57. Falei: pois bem, o senhor passou 56 anos fora da escola. O senhor está há nenhum, porque nem fazia um ano completo, né? Nenhum ano que o senhor está aqui na escola. E o senhor acha que nesse menos de um ano o senhor tem que aprender tudo que o senhor não aprendeu em 56? Pense um pouquinho nisso. Uma das tarefas do educador popular é, com o diálogo, através do diálogo, é mostrar ao povo os seus avanços, para que o povo não desanime e não caia na desesperança. Mas eu vou continuar, eu estou começando a sentir o efeito agora da coisa. Então, eu acho que o professor ele precisa ter essa sensibilidade de saber a hora de chegar e falar, e sem muito discurso, né? Sem querer convencer por tantos argumentos, mas ser bem objetivo. Venho com dor de cabeça, venho cheio de problema. Quando eu saio feliz da vida, não estou com dor de cabeça, nem problema, nem nada. Eu rejuvenesci, porque eu vivia encolhidinha dentro de casa. Não está sendo só uma escola pra gente, está sendo uma terapia também, né? Por causa de todos, a gente brinca, a gente conversa, a gente se expressa. Eu estou sentindo muito feliz, sabe? A pessoa com caixa, amor.
convidou a gente, né? O que a gente não sabe também, as outras pessoas que sabem mais um pouco, vêm ajudar a gente. Meu sonho mesmo é só aprender a ler corretamente. Olhar nesse nome que está escrito ali e saber o que é sem gaguejar, só isso. Eu só saio daqui quando aprender. E esse projeto daqui eu vou levá-lo comigo no meu peito. Porque nunca é tarde para começar, né? Sair daqui eu vou continuar. Vou parar. Só quando eu tiver mesmo legal. E foi aqui nessa sala que o Joaquim se levantou um dia durante o processo da busca, da pesquisa, e foi ao quadro negro, apanhou o giz e escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu disse, Joaquim, que passa, que há contigo? E ele riu, olhou para mim e disse, puxa, Nina é o nome de minha mulher. Quer dizer, eu hoje ainda me sinto profundamente emocionado pela significação simbólica. Eu percebia nos olhos deles, nas caras deles, uma espécie de alívio centenário. É como se estivessem sacudindo para fora uma pedra de cima do ombro que há séculos repousava neles. E percebi o gosto da briga, o gosto da luta para superar o obstáculo.